Agora nessa aula, então, eu quero passar com você um pouquinho sobre a teoria, né, na hora de modelar a mão. Eu quero mostrar alguns pontos importantes que você tem que prestar atenção, né, conhecer quando você for partir para modelagem, né, na aula prática. Então, eu reuni aqui algumas imagens que eu tenho. Esse aqui é um banco pessoal de imagens que eu tenho quando eu uso para modelar as minhas mãos. Eu estou compartilhando ele aqui com você. E todas essas imagens elas estão disponíveis também na sua pasta no módulo Caricaturas Femininas. Aqui a gente vai falar, evidenciar principalmente a modelagem da mão feminina, né, dentro desse módulo. E eu quero começar aqui com você por essa imagem, que para mim é o início de tudo. Com essa imagem aqui, principalmente essa daqui da direita, onde eu estou passando aqui o meu cursor. Essa imagem é importante porque ela faz a gente entender como o esboço, né, a ideia estrutural inicial de como a gente tem que pensar na nossa mão. Geralmente a gente já pensa nela, né, nessa imagem aqui, ela finalizada, ela já cheia de detalhes, você vê aqui unha, veia, e quando a gente tem essa imagem na nossa cabeça e vai modelar a mão ou qualquer outra parte do corpo, fica muito difícil, porque ela não ajuda estruturalmente o passo a passo. Então, sempre quando você for iniciar qualquer modelagem, você já viu que a gente faz a blocagem de tudo que a gente for modelar, essa imagem representa justamente a blocagem da mão. Você vai ver com detalhes na aula prática, mas eu quero que você se atente a essa imagem e entenda aqui, ó, tá vendo? As formas, né, como elas representam, e elas ajudam a identificar de uma forma tridimensional essa mão. Né? Ela não é chapada, uma imagem chapada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for modelar a sua mão é lembrar que ela é tridimensional, então ela tem os ângulos, ela tem partes gordinhas, ela tem todo esse formato, e não modelar ela pensando que ela é só frente e verso, sabe? Que nem uma folha de papel. Não, ela tem detalhes, ângulos aí que você tem que ir conhecendo aos poucos. Já essa imagem ela vem para acompanhar justamente essa ideia de que tudo se começa com a estrutura. Eu trouxe aqui um conceito de desenho, que a gente sabe que também essa é uma dificuldade de quem desenha, querer começar aqui pelo final, aqui pelo lado direito, que você está vendo aqui, tá vendo? Uma mão bonita, toda desenhada certinha, com os detalhes, com as linhas. A gente, quando começa a modelar, a gente já modela pensando nesse formato aqui. Mas será que esse é o ideal, é o certo para a gente conseguir ter uma estrutura bacana aí em tudo que a gente for modelar? Aqui eu estou dando o exemplo da mão. Olha como tudo isso começa. É como se fosse a nossa blocagem, né? O esboço. Depois você vai definindo as formas. Aqui eu quero atentar você e chamar o foco para os detalhes da mão, né? A gente primeiro... Você vai ver na aula prática, a gente vai blocar, ela vai parecer essa mão aqui, toda retinha. Depois eu tenho que prestar atenção nos detalhes que uma mão tem. Ou seja, aqui, tá vendo na palma da mão? Tá vendo essa curva que ela faz? Isso é um detalhe que eu tenho que prestar atenção. Depois aqui o desenho que a ponta dos dedos fazem, né? Entender, a gente tem uma imagem que explica direitinho qual que é a altura dos dedos, você vai ver. Então, aqui a base da nossa mão. Tudo isso você vai acompanhar na aula prática, mas eu quero que você comece a dar atenção para esses pontos. Principalmente aqui na mão, ó, que ela faz uma curva aqui, ela não é reta. Você pode começar ela reta, mas depois você tem que entender que ela faz uma curva. Olha aqui, ó, o desenho da mão direitinho. Aqui também, quando você for fazer os risquinhos que dividem, né, as falanges. Então, são alguns pontos que eu quero que você comece a prestar atenção na hora de olhar uma mão. São detalhezinhos que você tem que conhecer
para quando você for modelar, a sua mão ficar cada vez mais próxima, cada vez mais perfeita. É legal conhecer aqui os outros ângulos também. Eu gosto dessas imagens de desenho, né? Por que eu não uso diretamente imagem de modelagem? Porque a base de tudo, os conceitos de formas, a gente entende muito aqui no desenho, né? Apesar dele não ser tridimensional, aí a gente tem outros recursos. O desenho, ele ajuda a gente a entender as formas de tudo, para depois a gente ter os detalhamentos. Aqui é a mesma coisa, né? Já é uma mão com um formato específico, né? Fazendo uma posição, uma pose mais específica, segurando um cigarro, mas é tudo na base do esboço aqui também. Esse aqui é mais para ilustrar como essa blocagem, né? Como se fosse a nossa blocagem aqui, como isso é importante. Aqui eu já vou entrar um pouquinho nos conceitos estruturais para quando você for fazer a sua modelagem. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é que a mão, né, se você pegar o comprimento total da mão, vou até virar essa imagem, pega o comprimento total da mão quando você estiver modelando e você tem que entender que quando você divide ela no meio, metade é a palma da sua mão e a outra metade é da base aqui dos dedos até o dedo médio. Presta atenção, o dedo médio, ele ajuda muito, ele é um ponto de referência, digamos assim. Ele vai ser um ponto de referência na hora de você modelar e marcar, né, fazer algumas medidas na sua mão. Então lembra disso, da base daqui da sua mão, quando ela encontra o punho, até o fim da palma dela, tem que ter a mesma medida do início aqui do dedo do meio até a pontinha do dedo do meio. Você pode até dar uma olhada aí na palma da sua mão que você vai comprovar isso, que eu não tô, que o desenho e nem eu estamos mentindo. Outra coisa importante, quando você for modelar a sua mão, aí já quando você já tiver os dedinhos separados direitinho, vou fazer o acompanhamento com você na aula prática de todas essas etapas, mas aí eu já quero que você preste atenção nessa imagem aqui, porque eu vou falar dela também na aula prática. Né? Uma vez que depois que você achou aí a palma da sua mão, você encontrou a altura dos seus dedos, né? Lembra do dedo do meio, ele vai servir como um guia aí para na hora que a gente for encontrar a altura de todos os outros dedos. Então a primeira coisa é você ver aqui a altura do seu dedo médio. Apesar de que ele estar com o número 3, eu sempre coloco ele como o primeiro. Depois você vai encontrar a altura dos outros dedos. Aqui o dedo indicador e o dedo anelar. E a pontinha de cada um desses dedos, ela vai dar aqui bem no meio dessa falange aqui, né? Da última parte aí, quando você vê aí na palma da sua mão, dá uma olhada aí na palma da sua mão. Todos os dedos estão divididos em 3. A pontinha ali, a extremidade, você vai ver que o seu dedo indicador e o seu dedo anelar, ele vai bem no meio desse último pedacinho de dedo aí do dedo médio. É a altura dele, o dedo médio é o mais alto aqui de todos. Depois, para você achar a altura do seu dedo mindinho, aí ele bate aqui, ó, você pega o seu dedo anelar, e aí ele vai bater aqui no limite do último pedacinho, ele não chega a passar. Aí você já encontrou a altura do seu dedo mindinho. E o dedão aqui? Qual que é a altura dele em relação à mão? Ele é 2/3 aqui desse primeiro pedacinho de dedo aqui. E aí eu quero que você olhe para sua mão e comprove tudo isso que eu tô falando aqui com você. E vai tirar uma fotografia aí mental da sua mão que você tá olhando, para você não esquecer mais disso. E aí toda vez que você for fazer uma mão, você já sabe a altura certinha dos dedos. E aí você não vai mais ter erro. Essa imagem também ajuda a gente a ver alguns pontos importantes. Essa imagem me ajudou muito a entender como modelar a mão, então por isso que eu trago ela aqui para você.
Eu vou até passar para a próxima, porque essa aqui é a mais importante. Quando a gente já conhece a altura dos dedos, né, ela fica mais fácil, é até meio óbvia. Mas olha aqui, como lembra aquela curvinha que a gente viu logo nas primeiras imagens, ela acontece aqui na palma da mão. A palma da mão não é retona aqui, os dedos não saem reto, né, daqui da palma da mão. Tem sempre essa curvinha, você vai ver isso na aula prática. Aqui as marquinhas das dobrinhas também, elas fazem uma curvinha, né? Elas não estão na mesma altura em cada dedo. E aí a gente olha aqui do lado, nas costas da mão, e essas dobrinhas são as mesmas que são aqui os nossos ossinhos aqui, né? Que faz esse franzidinho aqui, quando a gente dobra a mão. Eles também fazem uma curva aqui, eles não ficam retos. Isso você vai ver até em uma imagem daqui a pouquinho. E a ponta dos dedos também, você vê como ela faz uma montanhinha aqui. Então tudo isso você tem que prestar atenção quando você estiver modelando a sua mão. Eu trago sempre essas colinhas, eu gosto de chamar isso de colinhas, porque é muito legal, porque mostra pra gente aqui o que tá certo e o que tá errado. Lembra que eu falei pra você aqui a palma da mão? Olha aqui onde está o meu cursor. Nessa imagem aqui, ó. Me acompanha aqui. Quando a gente pega a mão, tanto de frente como de costas, né? Eu acabei de falar isso aqui pra você. Tem que lembrar que da palma da mão, né, pra onde começam os dedos, não é reto. Tá vendo aqui, ó? Tá errado, né? E aqui ele faz um erro bem feio, porque ele bota todos os dedos do mesmo tamanho. Isso tá completamente errado. É só a gente olhar aqui pra nossa mão, é só você olhar aí pra sua mão pra você ver que cada dedo tem um tamanho, né? Então, eu gosto desses contrastes aqui, do errado e do certo. Quando a gente compara o certo e o errado, a gente grava isso muito melhor na nossa mente, e aí é muito difícil a gente errar depois. Muito, muito. Aqui, essa imagem, você vai ver na aula prática ela. Eu gosto dela porque é a base da minha blocagem, né? Sempre quando eu começo a pensar na estrutura da mão, ela tem 3 partes distintas aí. A palma da mão, a região dos dedos e o dedão. Aqui rosinha, azul e verde. Todos os formatos de mão que você for modelar daqui pra frente, tenta lembrar dessas 3 estruturas. Aonde está a palma da minha mão, né? Qual que é a posição da palma da minha mão, os dedos, que forma que eles estão fazendo, e o dedão. O dedão, ele fica sempre um pouquinho de fora, coitado. Essa imagem aqui também eu gosto. Aqui, ó, acompanha o meu cursor. Tá vendo esses pontinhos vermelhinhos aqui? Eles são muito importantes. Você vai ver eles você vai ver até eles lá na aula prática, porque eu uso essa colinha aqui como onde eu tenho que colocar pedacinhos de massa para justamente fazer esses ossinhos aqui da mão, né? Às vezes é uma dificuldade que a gente tem, e quando eu olho essas colinhas, isso me ajuda muito. E olha aqui, presta atenção, ele também faz uma curvinha, uma montanhinha, né? Ele não é retão aqui, que nem nessa imagem aqui. Lembra disso quando você estiver fazendo a sua mão. São detalhezinhos que parece que você, nossa, eu não vou, na hora de modelar a minha mão, isso vai fazer diferença? Faz. Quando você quer modelar realmente uma mão bem feitinha, é importante você conhecer cada detalhezinho desses. Você pode não conhecer eles todos de uma vez, mas à medida que você vai entendendo cada um, você vai podendo focar no próximo. Essa imagem aqui também, eu sempre gosto de mostrar, eu tenho ela também como uma referência. Aqui o que a gente já falou, né, das mãos que formam aqui uma montanhinha, elas não são retas aqui, então eu estou repetindo, mas é importante você ter isso na sua mente bem gravado, né? Sempre fazendo a comparação aqui, que eu gosto muito do errado e do certo, isso faz a gente não errar mais, fica meio que gritante, né, na nossa mente. E aqui quando a gente
faz a mão em formato de punho. Isso foi uma coisa que eu demorei para entender, eu só entendi mesmo essa questão de formato, de forma de mão, quando eu vi essa imagem. Por isso que eu estou trazendo ela aqui para você, porque para mim ela foi muito importante. Olha aqui o contorno que a mão faz, aqui as costas da mão. Tem a montanha aqui também, né? Ela não é reta. Então, quando você for fazer o seu punho, né, em outra ocasião, outra oportunidade, lembra disso. Lembra disso que tem um ossinho aqui do dedo do meio, mais detalhes de dedo aqui, que é legal. Depois aqui é legal você pegar a pasta de referências de imagens e dar uma destrinchada mesmo. Olha foto por foto, entende o conceito, né? Entende a estrutura dessa mão, vai te ajudar muito. E aqui também ele mostra detalhes da estrutura de cada dedo, né? É bem detalhado mesmo. Nem sempre você vai usar, né, algumas dessas imagens, mas é importante você entender, né, que isso é a evolução da sua modelagem. Primeiro a gente começa no básico, no estrutural, entendendo, né, a estrutura da nossa mão, mas eu sei que em breve você vai estar tão afiado que você vai buscar detalhes, né, como esse daqui. Essa aqui é a imagem que a gente já viu. Essa aqui eu fiz uma colinha para mostrar para você a diferença da mão do homem e da mão da mulher. São detalhes que você tem que prestar atenção, né? Às vezes você está fazendo um casal e quando você evidencia algumas coisas, faz a sua modelagem mais rica. Então a mão da mulher, coloca sempre em mente que ela é mais fina, ela é mais alongada, né, do que a mão do homem. Ela é arredondada aqui na base, ela é mais arredondada aqui na ponta. Ela é delicada. Já a mão do homem, ela é maior, ela é quadradona, tá vendo? Como ela faz um desenho mais quadradão aqui e na base também. Essas são diferenças que você tem que entender, é importante você entender, porque vai começar a definir melhor o seu trabalho. É isso que a gente está buscando aqui. Ó, eu trouxe essa imagem de uma mão de homem. Então, você vê como aqui ela tem as veias saltadas, como ela é bem quadrada aqui, os ossinhos são fortes. A ponta é quadradinha, ponta dos dedos. Essa aqui é uma modelagem também representando uma mão de homem. É até bacana aqui, ó, é também uma colinha. Depois procura ela lá na sua pasta. É uma colinha onde colocar aqui pedacinhos de massa, blocar massa para fazer os ossinhos. E lembra, ó, aqui, ó, ele faz a curvinha aqui também. E aqui eu quero mostrar a base, né, da mão. Aqui é uma mão masculina, mas você vê como ela é quadradinha? E esse gordinho aqui a gente vai ter também na mão feminina, um pouco mais suave, mas você vai até ver eu mostrando isso na aula prática. Aqui já é uma próxima etapa que a gente vai fazer o braço, né? Mais pra frente você vai ver, mas eu quero que você já comece a ter uma ideia aí da diferença do próprio braço feminino para o masculino. Aqui, né, como sempre, é outra colinha que mostra onde você tem que colocar pedacinhos de massa, bolinha, minhoquinha de massa, para sua mão ficar, o seu braço ficar com formato, né, certinho. E esse aqui é um padrão feminino. Você vê como ele é suave, né? Tem 2 pedacinhos de massa só que você precisa adicionar. Agora olha o masculino. Como ele é mais, os músculos são mais evidentes, você coloca mais pedacinhos de massa. Não se preocupa não que essa imagem a gente vai ver ela de novo mais pra frente. Eu quero só que você comece a ter uma ideia disso agora aqui nessa aula. Aqui também é um pouquinho de estrutura de dedão, como eu falei,
Se você está um pouco no início, está ainda pensando nos conceitos iniciais da mão, tamanho e tudo mais, não se preocupa, mas com certeza você vai evoluir e vai detalhar até o seu dedão aqui. Dá depois uma olhadinha nessa foto, vê ó, como todos os dedos, na verdade, eles são estruturas, né, que juntas aí dão um formato, dão uma forma que a gente conhece. E aqui mais um pouquinho de imagens de mão que eu trouxe aqui para você. São mãos femininas, já que a gente está no módulo caricaturas femininas. E olha como tudo que a gente viu ali na parte de estrutura, ele está presente aqui, né? Essa aqui quando a gente já está mais para frente ali na modelagem, a gente já passou pela estrutura, a gente já passou pela divisão dos dedos, né? Na linha do tempo aí, na hora que a gente está modelando a nossa mão, isso você vai ver na aula prática. Por fim, a gente começa a ver a mão como um todo, né? Essa imagem de mão completa, é bacana você deixar ela para o final da sua modelagem, porque aí você já passou por todas as etapas importantes para chegar nessa daqui. Então, olha que bacana você ver aqui, ó, os tendões. Isso são os detalhes que vão ficando para o final, né? Depois que você já estruturou tudo, você pode fazer o desenho dos tendões, as unhas aqui, ó. Essa imagem é ótima para servir de guia para você desenhar as unhas, as linhas da mão. E é bacana, eu trouxe justamente essa imagem para mostrar que parece uma foto, né? Mas é de um artista também. Então, com certeza, ele seguiu todos os passos, né, de estrutura para conseguir chegar num resultado tão perfeito assim. Essa imagem, você vai ver ela inclusive na aula prática, e eu trouxe aqui, né, para evidenciar, já na fase ali final da modelagem da sua mão, você vai prestar atenção em alguns pontos, né, que são justamente os ossinhos aqui do punho, os ossinhos do dedão, eles ajudam a gente a identificar o desenho da mão. Pode ficar tranquilo, você vai ver tudo isso na aula prática, mas aqui eu já quero que você comece a entender e ver que é importante prestar atenção nesses detalhes. Aqui também, ó, esse ossinho aqui do punho está sempre presente. Aqui os ossinhos da base da mão, né, que a gente viu como blocar eles. Essa foto é linda, ela mostra assim a delicadeza da mão feminina, que é importante você ter aí, já que a gente está falando de mão feminina. Essa é uma também diferença da mão masculina, é os formatos delicados que ela acaba representando. Então, quando você for modelar uma mão feminina, lembra disso, do dedinho levantado, né, das formas suaves. Aqui o ossinho presente também, os ossinhos aqui também, tendão. São detalhes que você já vai deixando para o final, né, quando você já está finalizando ali a sua mão. Olha que bacana. Então, essas imagens de mão mesmo, eu sempre presto atenção nelas lá para o final da minha modelagem. E é essa metodologia que você vai fazer na aula prática, né? Você vai ver que aos poucos você vai se guiando ali para fazer uma modelagem de mão completa e perfeita. Essas imagens é importante, aqui já é uma dica que eu dou para você, se quiser anotar até. É importante você pegar, sempre quando você for modelar qualquer coisa, aqui a gente está falando de mão, você, uns 20 minutinhos antes, uma meia hora antes, estudar tudo isso e relembrar todos esses detalhes de estrutura. O tamanho da mão, que uma mão, metade da mão é a parte da palma, a outra metade é a dos dedos.
lembrar de todos esses conceitos um pouquinho antes de você colocar a mão na massa vai te ajudar bastante a cada vez melhorar aí a sua modelagem. Então, hoje você faz uma mão, você estuda um pouquinho, você faz ela, você lembra de alguns detalhes. Na semana que vem você vai fazer uma mão também, estuda ela tudo de novo, né? Não confia muito na sua memória, não. Confia nas fotos e no estudo, porque cada vez que você for modelar, você vai prestar atenção em um detalhezinho e aí a sua modelagem vai evoluindo. Quando você vê aí ao longo de um mês, você vai comparar uma mão com a outra, né, com fotos, você vai ver como você evoluiu. E é isso que eu sei que você está buscando aqui. Essa imagem aqui eu quis evidenciar aqui esse ossinho. Eu quero que você guarde esse ossinho e esse aqui, ó, que ele não tá no círculozinho, mas você vai ver, né, eu vou falar deles na aula prática e você vai ver a importância deles na hora de modelar a sua mão. Tá certo? Então esse é um guia, né, na verdade, que vai te ajudar aí a entender um pouquinho a estrutura de uma mão. Então você pode assistir essa aula sempre que você quiser, sempre que você estiver com um pouquinho de dúvida, né? E também na hora que você estiver modelando ali concentrado, põe esse vídeo aqui e você vai lembrando de todos esses detalhes, todos esses conceitos. A gente se vê então na próxima aula, colocando a mão na massa, e vai ser a aula prática aqui que a gente vai fazer a nossa mão feminina. Até o próximo vídeo.